Saudações, gente lúdica! Boa tarde! Tá começando a Gencom em português. Já tivemos aqui mesa de abertura, muita coisa simultânea, né, gente? Agradeço aí quem puder deixar o som mudo um pouquinho. A gente abre eventualmente. Então, começando a contagem do nosso tempo aqui, eu agradeço a todos. Meu nome é Hernani Guimarães. Eu sou um dos diretores aí da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. Estou na presidência, sou doutorando na Universidade de São Paulo. Meu tema é jogo e alegoria. Então, somos humanistas aí do jogo. A gente inscreveu nesse evento múltiplo que é a Gencom. A gente inscreveu o trabalho graças aí a convites, né, do pessoal da organização, a Cecília, o Léo, o Arnaldo Carvalho, que também me chamou para uma mesa que vocês vão ver aí no domingo, né? E, como vocês viram, muita coisa simultânea acontecendo, então é um privilégio para nós ter a presença de tanta gente aí. Então vamos lá. Eu agradeço a todos que mantiverem aí o contato pelo chat, né, em vez de falar, que fica mais fácil para Ana Paula pegar e passar alguma pergunta, ou eu mesmo, certo? Nós estamos gravando. Ao permanecer na sala, vocês concordam tacitamente com a gravação, então essa é a sua chance de rage quit, de sair da sala. Essa é uma mesa de tema adulto. Vamos fazer uma abordagem filosófica aqui sobre jogos. Portanto, podem aparecer algumas palavras tabu, algumas imagens polêmicas. No entanto, não há nenhuma expectativa aí de violência explícita, né? Então podemos guardar nosso humor. E, aliás, nós não vamos tolerar expressões de racismo, homofobia ou qualquer manifestação agressiva, como é a regra do evento. Bom, estou dando uma verificada aqui na recolha dos bilhetes, né? Então, menos da metade das pessoas recolheram seus bilhetes no sisteminha da Gencom, né? Eu vou até colar aqui no chat as instruções aí que o pessoal do evento em português passou para nós. Se alguém tiver na dúvida, é importante para a estatística, é importante para saber que você esteve conosco, né? Para a gente mostrar aí que essa mesa aconteceu e que tem um conteúdo muito bom aí para ser visto. Vocês vão confirmá-lo, né? Muito bem. Bom, o formato é muito simples. Eu vou mostrar um pouquinho da revista, né? E vou tentar aqui justificar que esses dois convidados, né? A Paula Piccolo, o José Geraldo, são pessoas que, além de fazerem parte do nosso comitê editorial, né? Além de fazerem parte da revista como pareceristas, são pessoas que têm a acrescentar sobre um assunto que nos interessa, que é a dificuldade de falar sério sobre coisas lúdicas, né? A dificuldade de falar sério sobre brincadeira, né? Eu vou apresentar em 3 minutos a revista, e aí depois cada um deles vai ter seus 10 minutos para mostrar um pouco desse seu trabalho, né? O que eles fazem que se relaciona à brincadeira, mas que é sério, né? Como comunicar coisas sérias de forma lúdica ou comunicar coisas lúdicas de forma séria, e assim vai.
né? Depois que eles falarem, eu vou agradecer a paciência de vocês se a gente fizer uma pausa no Webex aqui para gerar o videozinho e entrar de novo para a sessão de perguntas e respostas. E aí, nesse caso, a nossa sugestão de método é que todo mundo que tiver pergunta já escreva a pergunta. E aí, quando a gente iniciar essa linha, dispara as perguntas e a gente loucamente vai tentar responder a vocês. Beleza? Maravilha. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês da Revel, né? A revista está no ar desde o ano passado. Estou colocando o link para quem quiser olhar por conta. Aí, chat, o link da revista, né? Cuja imagem eu compartilho com vocês agora. Tivemos um probleminha com o compartilhamento aqui. Agora vai. Agora vai. Muito bem. Então, essa bela fotografia aí do Lucas Meneghetti, um dos editores da revista, para nós, de certa forma, explica o que é a revista, né? São coisas lúdicas que não são necessariamente jogo, né? E a gente tem duas partes da revista que eu acho que podem interessar para todo mundo. A primeira, essa que vocês veem aí como memória, é a parte em que nós temos uma abordagem um pouco mais jornalística, né? Então fizemos aí memória do evento e tudo mais. A parte caderno de artigos são os artigos inscritos no Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, no FAEL, que a gente organiza, que é um evento aberto. E boa notícia, galera, já está aberto para todo mundo para esse ano, né? Quem quiser participar, então você gratuitamente inscreve seu artigo, uma banca de pareceristas vai ler, vai responder. Você pode ter seu artigo aprovado ou pendente de correções, e você corrige, manda como qualquer evento acadêmico e vai ser publicado, né? A gente já teve 2 números, são números anuais, né? Mais uma capa aí fotográfica, né? Tentando trazer cultura de jogos brasileira, cultura lúdica brasileira, né? E aí, de novo, a gente tem uma parte jornalística com os vencedores do concurso que a gente organiza. O FAEL também é um concurso, né? E os textos falando de psicologia, desenvolvimento de roteiro, jogo em educação, jogo com alegoria e arte, esse tipo de coisa que a gente pratica, né? Bom, essa é nossa filhota aí, né? Essa é a nossa revista. Temos aqui a honra de receber 2 pareceristas, né? Antes eu só vou colocar no chat para vocês, para quem tiver interessado, a chamada que a Ana Paula já mandou para vocês, o link do chamado de artigos para o FAEL, que é o caminho para você publicar. Obrigado, Ana Paula. Bom, concluindo isso, vou só colocar aqui o formulário para vocês, para quem quiser também, né? O formulário já de inscrição. E eu passo a apresentação dos nossos ilustres
convidados, né? Eu vou apresentar os dois agora, né? Fazer uma breve apresentação dos dois. Depois a Paula pode começar a apresentação. De start, eu vou começar falando do Zé Geraldo. Zé Geraldo Oliveira, professor do curso de Jogos Digitais da Universidade Paulista, também conhecido como Unip. Ele é produtor de conteúdo no podcast de Disrupção, um podcast novo. Aí acho que foram sete capítulos já, né? Podcast produzido, pensado, roteirizado, né? Não é um podcast de improviso como frequentemente acontece, né? Ele é doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona, foi orientado pelo José Catalá, né? E é alguém que está com a Rebel, com o Fael desde o início. Ele depois vai pegar o trabalho aí de amarrar tudo no final. Antes a gente começa com a professora Paula Piccolo, professora de inglês, advogada, trabalha com jogos tabuleiro modernos, né? Na educação desde 2014. Foi aí que começou o projeto Jedi, eu acho, né? O projeto Jogos na Educação, Didática, Aprendizagem e Inovação, né? E por esse projeto ela dá cursos de formação continuada para professores e psicólogos. É isso, Paula? É isso aí, Hernani. Então, oi para todo mundo. É bem legal estar aqui vendo, além dos colegas da Rebel, vendo essa, o que é isso? É uma plateia? É uma audiência? Sei lá o quê. Tanta gente que manja muito do assunto. Isso é a melhor coisa, né? Porque a gente vai trocar mesmo informação. É o seu Tem ida e tem microfone, volta. Paula, se puder ver se tá raspando na roupa aí, acho que é o seu microfone mesmo. Já pus mais para frente aqui. Então, que nem o Paulo Bruni, que eu sei que trabalha já com jogos, o Maurício, lá da UTFPR, o Renato Braga, da Vila Meeple, o Gel, também trabalhando com jogos de educação, mas tem mais gente aí que manja muito do assunto, então eu vou falar um pouquinho do que eu pesquiso nessa área acadêmica aí de jogos e educação. Então, como a Hernani falou, em 2014 a gente começou com o Jedi, porque a gente tinha 2 anos. Desculpa, eu mutei você, Paula. Desculpa mesmo. Começa de novo. Vocês têm 2 anos? A gente tinha 2 anos de hobby, então a gente começou uma estantezinha com meia dúzia de jogos, e naquela época eu trabalhava com material didático já na educação, e às vezes a gente fazia jogo também, né, atividade mais lúdica, mas o que tinha por aí na educação era tão diferente desses jogos tabuleiros modernos que a gente encontrou. E esses jogos aqui têm um potencial didático tão grande que eu ficava inconformada que não estava na sala de aula. Então, em 2014, a gente começou a dar curso de formação para educadores, professores, psicólogos e demais interessados, mostrando com um negócio de nome complicado, que é design instrucional, que significa, enfim, os conhecimentos necessários para produzir material didático. Daí a gente transforma material didático em jogo tabuleiro e vice-versa. E fiquei por aí dando essas oficinas até o momento pandemic. Só que da vida real e as pandemias, todas as epidemias que viraram uma pandemia, e aí o Jedi, que era presencial,
ficou igual os jogos aqui na estante, meio parados. Daí a gente criou a Uninerd. A Uninerd é uma plataforma de cursos lúdicos e nerd sobre vários temas. A gente ainda está no comecinho da Uninerd, a gente está com um curso de EduLARP, do uso de LARP na educação, e é o que a gente mais tem trabalhado. Na Uninerd Júnior, a gente vai dar curso para a garotada que está na escola ainda e que se interessa por temas como que é feito o exame de sangue para eu saber meu tipo sanguíneo, como é a vegetação e os animais em tal lugar do planeta, como que a água congela em tal lugar. Então, são assuntos que não tem muita ênfase na escola, e a gente vai levar também. E o legal é que todo mundo da Uninerd ganha certificado de extensão universitária, inclusive a garotada da educação básica. E eu estou sempre nessa área, então, de educação e jogos de tabuleiro modernos, e fazendo pesquisa nessa área. E aí o que eu trouxe para a gente conversar é justamente a falta de bibliografia na área dos jogos de tabuleiro modernos, dos board games. É pouca fonte. Tanto que a nossa pesquisa, ela se baseia também muito em jogos digitais, eletrônicos, porque é uma área que já está mais desenvolvida. E jogo, lógico que tem uma grande essência, uma grande área em comum. Isso, mas tanto artigos científicos quanto e a gente quer convidar todos, portanto, para produzir mais nessa área, né? E também para publicar na Revel, que eu já vou falar da Revel daqui a pouquinho. Essas imagens que o Hernani começou a compartilhar aí, elas têm um pouquinho da Uninerd e do Jedi, mas são capas de livros que eu uso nas pesquisas e que eu recomendo. Esse Building Blocks, ele é sobre jogos de tabuleiro moderno, e ele fala das mecânicas de jogos. Essas mecânicas estão mais conhecidas no site da Ludopédia e do Board Game Geek. A gente está participando de um grupo de leitura e debatendo capítulo a capítulo sobre ele. É uma das poucas obras, né? Depois, o que a gente tem, Hernani? Vamos ver. A gente dando oficina presencial aos professores. Esse é sobre board game, mas é sobre board game antigo, né? É a história do board game. Pela capa já dá para ver, né? Que não são os board games modernos o foco deles ali. E é uma galera de enxadristas e jogos bem mais antigos. Jogos que você encontra versões deles no museu, né? O que mais que temos aí? Vai passando. Esse é sobre board game antigão. Aliás, o Irving, como chama? Finkel, ele trabalha no Museu Britânico e toda a arqueologia que tem de jogos é ele quem trabalha e tenta decifrar as regras desses jogos. Então é um dos poucos poucos livros sobre jogo de tabuleiro, né? Mas tabuleiro moderno, só aquele primeiro lá. O que mais? Tem mais um aí que isso é videogame, jogo digital e aprendizagem. A gente aproveita bastante coisa disso para usar com os board games, né? É mais ou menos assim, o desafio que o jogo traz te leva a querer saber mais sobre o jogo, a como vencer as etapas, e sem querer estimula aprendizagem e estudo. Depois desse do James Paul Gee, tem bastante vídeo legal dele na internet, para quem quiser procurar, videogame e educação. Ele mostra como
o game design dos níveis de dificuldade influem. Pessoal que vai para uma comunidade perguntar como que passa da fase tal, como que faz para matar aquele monstro, e vai aprendendo. Então ele tira proveito disso para mostrar um conteúdo também acadêmico. O que mais? Aí nós temos agora já é o More Board Games. O que vem aí? Não vem Eu sei o nada. que Então vou aconteceu falar. aqui, que acabaram as suas fotos. Mas eu sei que tem mais, né? Tem mais. Então Eu sei que vai, que eu você mandei torce, por mais, mas tudo bem. exemplo, eu vou compartilhar aqui em Alves. Eu tenho aqui, pode deixar. Então vamos lá. Tem um livro de board game moderno. Esse eu tô lendo, eu tô bem apaixonada por ele. Ele chama More Board Games Education. More Board Games Education é o segundo, né? Porque o primeiro é só Board Game Education. Ele fala do Ligue 4, ou Connect 4. Tudo bem que não é de tabuleiro moderno, mas é tabuleiro. Ele fala do Ticket to Ride, Catan e o que mais? E mais um outro jogo ali. O nome do autor, estou pegando aqui no Kindle, eu tinha deixado a foto com o nome do autor, agora ele sumiu ali. Para More Board Game and Education é o Jeffrey alguma coisa, More Board Game Education. E é um livro que ele fala exatamente o que a gente pensa. Ele mostra o potencial e o que cada um desses jogos desenvolve. E debate e fala, poxa, você está querendo desenvolver todas aquelas competências socioemocionais? Fala aí um exercício que você possa fazer com a garotada que ensine 2, 3, 4 dessas competências ao mesmo tempo. Aí ele fala, eu tenho um, chama Catan. Eu tenho um, chama Pandemic. Né? Olha lá a capinha dele lá. Jeffrey Heinbausch. Muito bem. Tem um livro nacional, assim, que é a minha referência há muito tempo. E recentemente eu conheci o autor, que é o Leandro Costa, que chama, esse aí mesmo, que os jogos de entretenimento têm e que os educativos não têm. É a dissertação de mestrado dele da PUC. E é legal porque o texto, o título desse livro é o que fez eu começar a pesquisar nessa área quando eu criei o Jedi. Por que o jogo educativo era chato? Por que não... E por que o jogo que a gente gostava de ficar até 3 da manhã jogando não estava na sala de aula? Né? Então, esse livro aí eu recomendo. E tem uma visão geral. Tem uma hora que ele pega um jogo educativo e analisa e diz como pode melhorar e tal. Depois temos Jogos e Aprendizagem, que é um livro organizado pela Lin Alves, a Lin Alves da Estadual da Bahia. É sobre jogo digital, mas é um apanhado muito bom de artigos sobre jogos de educação, que eu também uso bastante. Inclusive, eu releio muito esse livro. O que mais? Temos o Rules of Play, que acabou de passar aí, que é meio que uma bíblia para quem está na área de jogos, como Homo Ludens, do Huizinga também, né? Rules of Play, da Katie Salen. Se alguém conheceu a Quest to Learn, a escola em Nova York, toda ela baseada em jogos, né? É o Game-Based Learning, aprendizagem baseada em jogos. Tinha a autora desse livro à frente dessa escola, que agora deu uma bela reduzida, mas ainda é um projeto que deixa todos nós da área muito orgulhosos.
Esses livros que eu mostrei, para eu conseguir livro da área de board game moderno, olha, a gente tem que pesquisar bastante. Artigo científico, graças a Deus, a gente já está encontrando mais. Mas a gente ainda acaba precisando recorrer a jogos digitais para fazer pesquisa. E aí, o que tem de livro nacional, então, na área de board game? Menos ainda, né? Tanto que eu estou organizando atualmente um livro que a editora Devir vai publicar. É um livro direcionado a educadores, mostrando um pouco do repertório de jogos que surgiram mais recentemente, dando uma ideia de que jogos são esses, como usá-los na educação, com relatos de prática de quem já colocou jogo em sala de aula, com parte também de neuroaprendizagem, de jogos cooperativos. Inclusive, tem gente aqui hoje participando que está dentre o hall dos autores dos seus capítulos, que eu tenho o maior privilégio de organizar. Ainda não tem muita previsão para publicação, que a gente ainda está em pleno processo de escrita desse guia de jogos para educadores ou qualquer coisa assim, né? Então, eu escrevo um capítulo, o Odair Slovic de Paula Júnior escreve também um capítulo sobre como se atualizar nessa área que você acabou de chegar e conhecer os jogos modernos, como que você se inteira do assunto. Karen Quest falando um texto já assim, ela conseguiu uma essência entre o acadêmico e o conversacional, assim, sabe? Ela bate um papo, mas com grande teor acadêmico. O Arnaldo, que está aí, também está participando. Rafael Rocha escreve um capítulo, Paula Falcão e a Renata Palheiros, entre outros que estão ali na Ludus Magisterium, na Rebel, porque eu, graças a Deus, estou cercada de gente muito competente e tenho uma honra de organizar essa obra. E de artigo científico para a área de board game moderno, a gente tem um pouco no SB Games, um pouco nos eventos que a Lin Alves organiza na Bahia, mas a gente não tem muita produção a ponto da gente fazer um belo livro, né? Mas dá para fazer uma bela revista. Então, falando agora da Rebel, da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, que produz a Revel, que é a revista de estudos lúdicos, e que tem a produção de tudo que vai para o FAEL, que é o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. E aí eu encerro falando disso, porque eu participei, eu não sei se é do segundo ou do terceiro FAEL, que foi em Tatuí. Eu fui para lá com a minha mãe. Qual que foi, Nani? Terceiro. Em Tatuí? Terceiro. Fui para lá com a minha mãe, ficamos 2 dias participando, adoramos. E eu estava assim, encantadíssima, tirando foto, anotando, conversando e tal. E foi um dos meus primeiros contatos com o mundo acadêmico da área lúdica. E no FAEL 6, eu estava lá dando oficina para educadores. Então, o FAEL acompanha a minha carreira e me dá a chance de mostrar um pouquinho do que eu faço. E é muito legal quando a gente registra tudo isso na Revel. E as inscrições para a Revel estão abertas, então quem quiser mandar conteúdo, o Zé Geraldo é parecerista, o Odair também é parecerista, tem uma galera muito boa lá. E, inclusive, o apanhado geral desses artigos tem um peso acadêmico que está difícil de achar por aí.
Então, se você puder enviar seu artigo, seu conteúdo para a Revel, você vai estar numa seara muito produtiva e de gente que entende muito do assunto. É uma grande oportunidade para vocês. E é isso, gente. E quero falar do GAEL, que é o Grupo Avançado de Estudos Lúdicos, também foi muito legal participar dentro da Rebel. Aliás, precisava voltar isso aí, né, que foi muito gostoso trabalhar lá. E é isso, gente. Eu acho que eu até passei do tempo aqui, desculpa, mas era o recado. Obrigada. Maravilha! Obrigadão, Paula. É isso. Você é esse exemplo das pessoas que misturam um monte de coisa, pulam por vários assuntos, várias abordagens do lúdico, né? É o entretenimento, é a sala de aula, é o escrever, né? E no seu caso traduzir também, né? E por isso representa para nós aí um ativo importante, né? Eu tô com o cartazinho, a gente tá mudando a identidade visual da Rebel, mas esse é o nosso bom e velho cartaz que fala do grupo de estudos lúdicos, né? Uma das coisas que a gente acaba fazendo na Rebel. Muito bem. Gente, agora tem uma situação interessante que a gente vai passar para o professor José Geraldo, que vai falar de outros aspectos relacionados aí ao conhecimento do lúdico, à escrita sobre o lúdico, ele que é editor, que sabe transitar aí multimídia, mas eu gostaria de propor que a gente adiantasse a pausa para já, para a gente fazer agora a pausa de 2 minutos, né? Se alguém quiser pegar uma água, alguma coisa, e a gente reinicia logo em seguida. Eu vou até colar aqui, lembrando que a gente está registrando tudo, que é interessante que vocês que tenham perguntas, né, já formuladas para Paula e na sequência para o Zé Gera, né, que colhem aqui no chat que a gente está guardando tudo, registrando para depois poder editar isso da melhor maneira possível, né? Então, gente, eu vou fazer uma pausa na sessão aqui e vou reabrir a sala logo em seguida, em 2 minutos, com o Zé Geraldo falando sobre o seu trabalho aí na área lúdica e o que tem a ver com a Revel. Beleza? E eu fico emocionado, né? Isso não é demagogia, por ter meu filho e ter um ex-aluno meu na sala querendo ouvir sobre escrever sobre jogos. Né? Eu sou professor, né? Da Unip, né? Sou documentarista, venho da área de audiovisual e eu entrei nessa história de jogos, né, meio empurrado, né? Eu terminei o meu mestrado, o meu grande trabalho, né, a minha grande fonte de pesquisa era a questão da imagem, né, audiovisual, e de repente fui dar aula para jogos digitais, especificamente para a área de áudio, né? Eu falei assim, caramba, onde tem material para eu a minha bibliografia, né? Onde é que tem? Não tinha, né? Aliás, eu faço aqui uma meia-culpa que eu ainda não escrevi nenhum material sobre áudio, por exemplo, para game. E aí você vai começando a buscar materiais daqui, dali. Samuel, um abraço, tá? Daqui, dali. E você começa a perceber que não tinha nenhuma referência ou pouquíssimas referências sobre esse tema em game. Fui expandindo isto, né?
E não existe material, né? Eu estou exagerando aqui, mas realmente não existe material. E dentro de sala de aula especificamente, a gente tem que ter em conta que não é todo aluno que sabe inglês, não é todo aluno que sabe espanhol ou que sabe francês para isso, né? E nesse sentido aqui é importante falar sobre isso, que é a importância de se escrever sobre jogos, né? Eu acompanhei, né, muito a formação, né, da Rebel, né, depois isso, né, sobretudo o Hernani, aí a gente tem que, grande Hernani, né, de pensar nesse sonho, né, e a gente falava muito disto, né, como é que a gente vai produzir material. E aí tem uma coisa que é o seguinte, né, pelo menos para as pessoas aqui, a gente sabe disso, né? Quem é que lê artigo científico? Sou eu, sei lá, o Hernani, ou quando eu escrevo um artigo que é publicado numa revista, que tem um determinado índice e tal, a gente fala, né? Ah, manda para... Duvido, né? O cara tem que ser muito seu amigo, seu filho, por isso que eu estou falando aqui do André, que está aqui na sala, que vai dizer assim: ah, bacana, eu li seu artigo, né? Fora isso, né, a gente não lê. E tem uma experiência minha, né, enquanto professor, dentro de, né, acompanhando e analisando, por exemplo, TCC, final de curso, que a molecada busca elementos da internet. Não tem referencial. E quando você pega um final de TCC, você vai achar lá Homus Ludis, papapá, o que tem ali. E, sobretudo, que alguém leu sobre aquilo. Né? Que eu falo sempre da ideia de leitura de segunda mão. Né? Eu tenho dúvida, por exemplo, de qual aluno meu, aliás, eu estou exagerando aqui, tá? Que tenha lido, por exemplo, Homo Ludis. Quem é que tenha lido livros sobre X e tal? Né? Nesse sentido, o professor, né, ou quem está produzindo elementos sobre jogos, de ler, né, e tornar isso, principalmente isso, uma linguagem fácil. Tá? Isso eu acho que é fundamental. Nesse sentido, a revista tem esse papel, né, e eu tenho acompanhado isso um pouco como parecerista, né? Nós precisamos criar, né, uma bibliografia sobre jogos, né? Isso é fundamental, sabe? E mais importante ainda, eu acho que é transformar esse material, por exemplo, como a Rebel e tudo, um material para ser usado dentro de sala de aula. Não adianta, né, no caso eu estou falando como professor, né, a gente falar do Homus Ludis, né, indicar o livro para leitura, e daí? Daí que eu acho a importância dessa questão dos artigos científicos, né, de tirar um pouco essa coisa, né, de que artigo científico é coisa de... Por exemplo, eu fiquei extremamente satisfeito, se eu não me engano, da primeira Revel, né, de um artigo de um aluno meu. E a gente não está falando de um aluno de graduação, aliás,
de mestrado e tal, sabe? Que é o Renato, se eu não estiver enganado, Inocente. Inocente conheço, foi nosso aluno lá na FMU, né? Fez iniciação científica, um Isso. trabalho que começou do zero lá na FMU, né? E acho que muita gente que está assistindo teve esse problema, né, Zé? Começar do zero, igual a gente, né? Chega lá Certo. no departamento de computação, de engenharia, falar, bom, tem esses caras aí meio esquisito que não tem a mesma formação que a gente aí, querendo inventar coisa, né, Zé? Eu acho isso fantástico, né? Que é o Renato que fica aqui, ou ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Samuel, né? Que eu sei que está aqui na sala, né? De fazer um projeto, né? E eu sempre falei, né? TCC não é entregar algo para alguém analisar, né? TCC também é plano de negócio, sabe? O Samuel, eu tenho um grande orgulho dele, né, nesse sentido, né? E aí é escrever sobre jogos, né? E aí eu vou fazer uma relação, por exemplo, com o meu filho que estava na sala, né? Quando eu vi que ele entrou, né? Primeiro ele entrou porque é meu fã, né? E tudo, né? E depois eu acho que talvez tenha aquela coisa dele, dessa lembrança ou relembrar a infância. Os jogos, de maneira geral, estão muito presentes na nossa vida, sabe? Está aí no cotidiano. Então, quando a Paula fala de jogos na educação, a gente sempre teve isso. Nós, educadores, que agora que eu estou falando, a gente sempre foi muito burro de não entender, né, a importância dos jogos na educação, sabe? A gente esqueceu isto, sabe? Jogar é humano. E depois que acho eu que a gente resolveu teorizar sobre jogos, isso virou algo lá fundo, né? Nós sempre jogamos, né? A gente sempre brincou, a gente sempre foi lúdico, sabe? A educação, a academia, né? Deixou isso de lado. E aí a gente precisa ficar teorizando sobre algo que é natural. E a gente perdeu essa capacidade. É isso. Já, bom que eu já tenho pergunta para fazer aí, já levanto para os dois. Pessoal, se vocês puderem jogar perguntas no chat, a gente vai lendo aqui para ajudar a fazer de uma maneira menos tumultuada, né? E, lógico, agradecendo mais uma vez aí, 31 pessoas online, é uma ocorrência muito boa, um orgulho para nós. Mas já querendo entrar nessa conversa que você foi, você puxou bastante para os dois apresentadores, né? Puxaram bastante para essa questão de a gente não tem muita referência, tem que ler em inglês, em português mesmo parece que não tem. Eu mesmo te interrompi para falar da sensação de estar começando do zero, né? Que, embora agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Embora a gente sinta, frequentemente chega alguém e fala para nós: peraí, mas você não leu tal livro que tem algumas décadas aí já, né? Vocês estão inventando a roda de novo, né? Vocês inventaram uma expressão aí, estudos lúdicos, e por que que não fala ludologia? Aí eu, quando fala de ludologia, o outro antes falava, por que que você não fala de simplesmente jogo, né? Aí volta para o século XX, depois volta para o século XIX, até que alguém chega lá na atividade. Né? Isso é papo acadêmico idiota, sabe?
as pessoas estão tentando, sabe, ser a chita, né, o gostoso da balachita, sabe? Isso, sabe? Se está falando de ludologia, né? É ridículo quando alguém chega. Você não leu tal coisa, tal coisa. Não, sabe? Você, se você pegar, por exemplo, Homo Ludens, né? Vamos fazer uma discussão aqui, né? Porra, desculpa a expressão. O cara falava de jogos, coisa que nós nascemos, sabe? Agora, a grande expressão, inclusive, é gamificação, sabe? Acho que todo mundo que está aqui na sala tem, acho que pelo jeito, tem um grande. Qual pai que não gamificou alguma coisa? E o ato, às vezes, mais simples, que é de comer, sabe? Quem está escrevendo, e aí é a questão que a gente volta aqui, está querendo achar termos, sabe? Está querendo ser o bambambam, e quando você espreme, isso já foi tudo lá para trás. Paula, gostaria de complementar? Não, depois da balachita não tenho mais nada a declarar. O pessoal gostou muito da expressão. Mas, antes de ler essa pergunta aqui, uma questão que talvez a Paula possa comentar, que é justamente isso, de que a gente, às vezes, até para preencher formulários, para escrever nossos artigos, né? Preencher um Lattes, tem que ficar procurando palavra-chave, né? Em inglês, mais ou menos, a gente tem, né? Em português, às vezes falta. Você tem uma atitude mais tanto faz ou você briga um pouquinho, Paula? Para falar ludologia, para falar gamificação, ludificação? Não, o que vier e tiver relacionado a jogo, para mim já é lucro. A gente tem essa produção acadêmica escassa, então o que tiver na seara ligada a jogo e apareceu ali, é bem-vindo. Bom, vamos ler essa pergunta aqui do Gel. Vocês acreditam que o BNCC favoreceu a utilização dos jogos de tabuleiro moderno na sala de aula, né? A lei ajuda a gente a ensinar melhor ou atrapalha? Eu acho que a gente está voltando numa coisa, né? O grande administrador do jogo, em sala de aula, falando especificamente, é o professor. Ele já tinha métodos, sabe? Para uso de jogos em sala de aula. O professor é um grande jogador, né? Então, quando se fala hoje, por exemplo, de jogos digitais, de uso de jogos digitais, né, em sala de aula, o que eu vejo às vezes é o professor sempre foi um jogador, né? Ele já tinha outras ferramentas. Agora a gente está tentando nominar essas ferramentas, né? Dar nomes, sabe? Vou falar de novo aqui, eu não sei qual que é o público, né?
que seja o professor de educação física. Qual que é a função da amarelinha num jogo, né, numa aula de educação física? Né? Não é simplesmente a questão de você pular, mas o que é você atingir um objetivo. Né? Eu acho que a gente está voltando, graças a Deus, quando a gente fala, né, e a Paula fala da questão de jogos em educação, é um pouco isto, é recuperar uma história que a gente esqueceu. Concorda, Paulo? Pois é, estava lendo aqui qual que foi a pergunta do Gel, se a BNCC favoreceu o jogo de tabuleiro. Eu acho que ainda vai favorecer. Ela trouxe luz àquilo que é preciso ser ensinado. O que se espera que o cidadão do futuro, que daqui a 40 anos vai se aposentar, o que ele tem que saber para conseguir trabalhar até lá, sei lá. Mas é com total segurança que eu digo que os jogos, eu vou falar dos de tabuleiro modernos, que são a minha área de pesquisa, eles cobrem todas aquelas 10 competências da BNCC, ou as 17 socioemocionais do Instituto Ayrton Senna e da OCDE. É uma ferramenta riquíssima para ensinar um monte de coisa. A luz agora está nas competências socioemocionais, o jogo é rico para isso também. Mas se a luz for para aprender a ler e escrever, jogo também é uma ferramenta riquíssima para esse campo. Se for para matemática, mas vai dar o ABNCC vai potencializar o uso de jogos. Por hora, a gente está tendo um certo reconhecimento, mas ainda não está com uma aplicação prática igual a gente gostaria. Se me permite rapidinho perguntar para vocês, acho que já indo para uma amarração aí das ideias, né? Embora a gente tenha vontade de falar bastante, são muitos eventos, né? Então, já visando chegar a algumas conclusões, queria saber o que vocês andam jogando e o que vocês andam lendo. Eu contei o que eu estava lendo, que é esse More Board Games Education, que apesar de estar em inglês, eu estou adorando, é uma conversa super fácil, enaltece o poder do lúdico, e a gente lê rápido e ele fala uma linguagem muito legal. E estou jogando quase nada nessa quarentena. Não por falta de jogos, né, que você pode ver aqui. Mas é que o meu parâmetro é muito alto. Eu comparo com o que o Odair joga, e ele joga... Eu acho que eu não jogo 10% do que ele costuma jogar. Então, comparando com o que ele joga, seja em Board Game Arena, online, ele jogando solo, eu não jogo quase nada. Mas, o que foi as últimas coisas que a gente jogou? Teve aquele de... Põe aí, Odair, como é que é? Aquele divulgar e eloquência. Divulgar e eloquência. Gostei pra caramba. Foi um dos últimos que a gente jogou. José. Bem, eu não sou um jogador, né? Aliás, sempre quando eu entrei em sala de aula, eu sempre dizia, né? Eu não sou jogador de videogame, não sou um jogador. Eu sou um estudioso, sou um acadêmico, né? O que eu tenho lido nesse período está muito relacionado com essa crise que a gente está vivendo do coronavírus.
Especificamente, né, estou lendo um texto do Daniel Defoe, que é o Diário de uma Peste, né, que é você lendo é a situação ideal, né? E estou fazendo algumas associações, que é para a próxima série do podcast, que é o que a gente tem no passado e o que a gente tem hoje, né? E quando a gente faz esse estudo do passado, e que eu acho que é importante nesse tema, né, é como a gente precisou ou a gente precisa jogar, sabe? E quando eu falo jogar aqui, né, quer dizer o seguinte, como a gente precisa ser lúdico. Eu acho que todo mundo que está aqui na sala deve estar de saco cheio, desculpa a expressão, né, fala, de ver desgraça na televisão. A gente precisa jogar nesse sentido de sair daqui, nesse outro mundo, né? Tudo aquilo que a gente jogava anteriormente, que a gente ia para um mundo paralelo, né, de guerras e tal, a gente está vivendo na prática. A gente está vivendo isso na prática. A gente precisa brincar hoje, sabe? A gente precisa... Como a gente vai sair dessa crise? A resposta que eu dou é: eu espero que vivo e sã. Eu espero isso. E espero depois poder brincar, né? E aí, voltando ao tema sobre escrever sobre jogos, sabe? A gente precisa escrever sobre jogos e falar da importância do jogar. E nesse momento específico, jogar é sinal de sobrevivência. Ensinar, e aí eu falo como professor, né? Ensinar e dar instrumentos e produzir material acadêmico para esses alunos que estão que estão chegando numa faculdade. Para a gente não escutar tanta besteira. A gente poder experimentar novas formas, inclusive de escrever. E aí eu volto na questão da revista da Rebel, né? Que é, né? Quando um aluno me pede para eu orientar ele no tempo, eu venho com uma carga acadêmica que é idiota, sabe? A formatação do texto, você tem que citar isso. A gente não dá voz para essa turma nova que está chegando. Isso é uma crueldade com os nossos alunos. Porque a gente tem que exigir que ele leia tal livro. A gente não admite, inclusive, que, e academicamente não é admissível, que você use material da internet. A gente está muito atrasado. Extremamente atrasado. Então, eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui que apareceram, né? Que tem a ver com isso, com essa questão do ambiente, né? Bom, se jogos são necessariamente uma frente interdisciplinar, transdisciplinar de construção, né? De diálogo e construção coletiva, você não faz jogo sozinho, geralmente, né? Então a gente tem que saber brincar e jogar com o outro também, né? E aí uma das perguntas fala sobre, bom, de repente eu falei aí do departamento de engenharia, parece
parece que não é a nossa casa. Qual que seria a casa ideal para ensinar jogos, né? Qual seria a condição para a gente pensar o jogo, né? Tem que tá na mão do matemático? Tem que estar na mão do roteirista? Como é que acontece isso? A Lisiane, né, que é uma parceira nossa aqui, ela fala que esse é o primeiro curso pós-moderno, né? No sentido de que, aliás, a gente nem pode falar mais de transdisciplinaridade, né? O primeiro dia de aula que eu dou, por exemplo, eu pergunto para os alunos, né? Como é que vocês explicam para os seus pais o curso que vocês estão fazendo? Ninguém consegue responder. E aí, quando me perguntam que aula que eu dou, ainda é mais complicado ainda. É um curso, inclusive, que eu, por exemplo, não conseguiria fazer. Ninguém pensa que jogos, né, está envolvido filosofia, história da arte, educação, sociologia, né, antropologia. Ninguém entende isso. Talvez a Paula possa falar muito isso com relação a como isto é essa aplicação em sala de aula, sabe? Até gerência, né, professor José Geraldo? Não entendi. Até a gerência. Sim. Sabe? Professor André Castro aí, fazendo uma participação. Obrigado, professor. Isso, Hernani. Eu estou dizendo a gerência na hora de se construir os jogos, né? Pois é. O pessoal vai por programação, administração. Sabe? De administração, sabe? Como é que você ganha, inclusive, dinheiro com jogos? Paula, deixa eu perguntar então. Ele levantou a bola para você, eu já vou complementar aí para você cortar, né? De repente você chega com a sua oficina de jogos modernos e alguém fala assim: ué, você não ia ensinar para nós teoria dos jogos, da sociologia, da economia, né? Você chega para fazer uma oficina com os professores e vai trazer conteúdo e o pessoal fala: mas será que não era só brincadeira mesmo? Eu entendi que eu estava aqui para brincar e não para traduzir conteúdos em mecânica. Tem mal entendidos assim? Tem, assim, jogo e tabuleiro é um termo que quase todo mundo entende e relaciona ao que é, mas o jogo e tabuleiro moderno, que a gente chama de board game, é uma grande incógnita, né? E essa relação entre jogo e brincadeira, apesar da brincadeira não ser regrada e tal, são termos com uma ligação muito tênue. Então, há quem considere jogo uma coisa que eu não considero. Eu falo, isso é uma brincadeira, não é um jogo. A pessoa fala, mas para mim é um jogo. É um tema tão aberto que é muito difícil que o professor saiba exatamente o que a gente vai abordar. Se vai ser o dilema do prisioneiro, se vai ser um jogo de vôlei, se vai ser jogo da vida, ou se vai ser um pandemic, um Dixit da vida, né? Com relação a esse entendimento, não acho que é culpa de ninguém. É uma coisa muito nova, ainda é um hobby de nicho, e é essa a função do que eu faço, é tentar popularizar isso daí para os educadores, porque o potencial que isso aí tem para ser usado é enorme.
Muito bom. Eu tenho acompanhado muito, eu estou muito focado nessa questão de mercado de trabalho, tecnologia e tal. A Universidade de Nova York de jornalismo, por exemplo, isso foi um projeto que aconteceu lá. Eles estão desenvolvendo um jogo, desenvolvendo não, já existe isso, né? Um jogo de cartas para ser usado em sala de aula para falar de novas tecnologias, de provocar o aluno a essa questão de inovação, né? Aliás, inovação também é outra palavra que a gente está escutando muito, né? Você tem que inovar, né? A gente está muito nessa pressão, né? Você tem que inovar, você tem isso, né? E uma das maiores universidades de jornalismo do mundo estão usando jogos de carta para provocar, né, discussão, né? Banco imobiliário, né? Quem é que não jogou banco imobiliário na sala, né? Ou não sabe o que é o banco imobiliário? É um material de administração, de finanças, né? E tudo. Esse eu joguei muito. De crítica ao capitalismo também, professor. Claro, crítica ao capitalismo. Não é o jogo que é importante, né? E aí, voltando para a questão da educação, não é o jogo que é importante. É como, aí eu acho que na questão de educador, é o que você faz desse jogo ele se tornar importante e abrir discussão. A amarelinha, por exemplo, ou o pega-ladrão, por exemplo. O que é o pega-ladrão, uma brincadeira de rua? O que ele representa? Aliás, o pega-ladrão hoje é meio complicado. De fato, professor. Potencial semiótico aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a vocês por trazerem todo esse brilho aí à nossa discussão. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas palavras a dizer para concluir, alguma coisa que vocês acharam que faltou falar, né? Alguma perspectiva que apareceu. Eu sei que tinha mais um ou dois comentários aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhada, especialmente o público, né? Tá rolando uma discussão muito interessante aqui no bate-papo, que nem sempre dá tempo da gente aprofundar, né? Então, Zé Gera gostaria de falar um encerramento, depois a gente leva para a pauta. Olha, eu queria mandar só um beijo, lembrando a época da Xuxa, para o meu filho e para o Samuel, pelo menos são os nomes que eu identifico aqui na sala. Mas isso, né? O nosso papel de voltar aos jogos como algo que é natural na nossa vida. Sabe? É importante a gente escrever sobre isso. Sabe? E aí levantar a bola da revista, que é usar a revista, ela não tem valor nenhum. Se ela for para mim, ou para, né, ou para Ana Paula, ou ela não tem valor nenhum. É da revista para dentro da sala de aula. Isso é minha defesa. E você usou a revista no Fianfaan, revista quando nós éramos colegas,
eu lembro de trazer muita coisa que dava para levar para a sala de aula, que é um pouco o que a gente tenta fazer com a Revel, né? Que é trazer algo que seja acessível, né? Para nós, acho que isso é um dos valores, né? Para ter o diálogo é necessário haver acesso. Então, muita gente, eu acho que não tinha contato com o conhecimento acadêmico, acabou entrando. De novo, cada publicação tem o seu valor, né? Eu acho que esse é um dos valores da Revel. Paula. E é por isso que essa ideia do podcast está forte. Se quiser colar o link do Disrupção, professor, são vários canais, né? O nome é Disrupção. Ok. E eu queria encerrar dizendo uma coisa, acompanhando aqui a discussão no chat. A que curso pertence a criação de jogos, né? Se é da psicologia, da sociologia. É igual escrita. Está em todo o campo. Todo mundo de qualquer área pode escrever sobre aquela área, né? Então o jogo está espalhado por tudo. Ele é e ele está em qualquer lugar. E de todo lugar pode sair um jogo. Só não existe jogo onde há preconceito. Que aí vão pensar que é encheção de linguiça, é professor que não quer dar aula que está enrolando, ou é infantilizar a educação. Nessa nichozinho aí, o jogo não se apresenta. E eu luto para mudar quebrar esse preconceito. E acho que a gente está indo a passos de formiga, mas está sempre evoluindo e a gente vai ver o jogo muito mais aceito daqui para frente. Isso aí, obrigado. Rafael Rocha aí comentando tudo isso ocorre porque o jogo é também uma linguagem, é isso aí, né? E a linguagem, a gente torce pro nosso lado, não é isso? Bom, esse é um evento em que a gente vai usar muita língua, né? Vamos brigar bastante aí virtualmente, debater, mas tomara que seja ludicamente, que seja para todo mundo aprender. Bom, a programação continua, agradecemos mais uma vez, reiteramos o pedido para quem não entregou o bilhete no sistema da GenCon que o faça para todo mundo aí contar. Às 17 horas nós temos outra mesa com a organização da Rebel. Nós agradecemos inclusive a compreensão aí de que no site da GenCon nem sempre está o nome completo da Paula, do Zé Gera, porque a gente, como todo mundo sabe, né, teve que fazer toda a produção muito rapidamente, né, de modo que acabou ficando um pouco genérico, né? Mas essas 17 horas agora, hoje, a gente tem a mesa sobre o FAEL mesmo, o nosso Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, o evento que começou tudo antes da revista, né? É neste mesmo endereço. É claro que a gente pede também para fazer a habilitação lá pela GenCon, que é o caminho, né? Mas não conta para ninguém esse endereço aqui, tá? É isso aí, gente. Brigadão, boa tarde, boa GenCon para vocês. A gente se vê domingo, sábado. Tem vários momentos para a gente se encontrar, né? No Discord e tudo mais. Abraços, gente. Brigadão. Obrigada. Beijo. Paula. Ana Beijo Paula a todos. Apoio, vários associados aí. Obrigada a todos. A Flávia. Obrigado, Paula, gente. você está num dos próximos Disrupção, viu? Pode escrever. Tá confirmado. Beijo. Obrigada, gente. É isso aí. Eu ouvi dizer que teve gente que só viu o meu nariz. É um nariz grande mesmo. Eu vou ter que sair. Valeu, galera.